As raízes secretas do Wing Chun. Imagine voltar no tempo, para uma China marcada por guerras internas, invasões estrangeiras e uma população que, para sobreviver, precisava reinventar até a forma de lutar. Estamos falando da dinastia Ming, que governou a China de 1368 a 1644, e do início da dinastia Qing, fundada pelos Manchus em 1644. Esse foi o cenário onde nasceu a semente de uma das artes marciais mais enigmáticas e revolucionárias de todos os tempos, o Wing Chun Kuen. O que torna o Wing Chun único desde o começo é que sua origem está ligada a uma mulher, a lendária Ng Mui, uma das 5 grandes mestres do templo Shaolin do Sul. Conta-se que, após a queda do templo durante os ataques das forças Qing, ataques que aconteceram entre o final do século XVII e início do XVIII, Ng Mui fugiu para as montanhas de Yunnan e Guangxi. Ali, entre monges e rebeldes, desenvolveu uma arte baseada não na força bruta, mas na eficiência, na economia de movimento e no uso inteligente da energia do oponente. A inspiração para o novo sistema teria vindo de uma luta observada por Ng Mui entre uma garça e uma cobra. A ave usava ataques diretos, curtos, rápidos e precisos. A cobra, por sua vez, contra-atacava com flexibilidade, recuando e atacando em linha reta. Dessa combinação nasceu um estilo que rejeitava as formas tradicionais longas e elaboradas do Kung Fu, criando algo prático, devastador e adaptável. Foi então que Ng Mui conheceu uma jovem chamada Yin Wing Chun, cujo nome significava Canção da Primavera. Yin Wing Chun estava sendo forçada a casar com um senhor local, mas queria manter sua liberdade. Ng Mui ensinou-lhe o novo sistema, e a jovem conseguiu derrotar seu opressor em combate. A partir daí, o estilo ganhou o nome Wing Chun Kuen, o boxe da Canção da Primavera. Esse episódio é fundamental porque rompeu paradigmas. Pela primeira vez, uma arte marcial não nascia para gladiadores, guerreiros ou soldados, mas para garantir que alguém mais frágil pudesse se defender contra um adversário fisicamente mais forte. Foi uma revolução silenciosa dentro da tradição marcial chinesa. Com o passar das décadas, o Wing Chun foi transmitido em segredo, passando de Yin Wing Chun para seu marido, Leung Bok Chao, e daí para mestres que formaram uma verdadeira árvore genealógica. Entre os mais importantes, destacam-se nomes como Leung Jan, no século XIX, considerado um dos grandes sistematizadores do estilo. Já no século XX, surge a figura lendária de Ip Man, 1893-1972, que levou o Wing Chun de Foshan para Hong Kong e dali para o mundo. Ip Man não apenas preservou a tradição, como também a adaptou a um contexto moderno, ensinando alunos que se tornariam ícones globais, como Bruce Lee. Foi através dessa ponte entre passado e presente que o Wing Chun deixou de ser uma arte regional secreta para se tornar conhecida em todos os continentes. Hoje, academias espalhadas pela Europa, Américas e Ásia carregam essa linhagem, muitas vezes traçando suas origens diretamente até Ip Man. Cada golpe curto, cada bloqueio e cada passo ainda ecoa a filosofia criada séculos atrás por Ng Mui e Yin Wing Chun. Vencer com inteligência, e não apenas com força. Esse é só o início da nossa jornada. Vamos mergulhar nos elementos técnicos e filosóficos que diferenciam o Wing Chun de todos os outros estilos de Kung Fu. Aqui vamos conhecer todos os estilos de artes marciais que existem, passando por artes marciais conhecidas no mundo todo, até aquelas que poucos conhecem. E para você conhecer todas as artes marciais e não ficar preso no mundo do MMA, achando o que está ali representa todas as artes, e na verdade não está nem perto disso. Assista até o final e conheça o Wing Chun desde seu princípio até os dias atuais. Os fundamentos filosóficos e técnicos do Wing Chun. O Wing Chun não é apenas uma sequência de movimentos. Ele é, antes de tudo, uma filosofia de vida condensada em golpes simples e diretos. Diferente de outros estilos de Kung Fu, cheios de formas longas, saltos acrobáticos e gestos teatrais, o Wing Chun nasce da necessidade de ser rápido, eficiente e realista. É um estilo construído para funcionar na vida real,
em situações de risco, onde cada segundo pode decidir quem volta para casa e quem não volta. A primeira grande ideia que sustenta o Wing Chun é a do centro da linha. Imagine que há uma linha reta, invisível, que corre do topo da sua cabeça até a base do seu corpo e continua em direção ao adversário. Essa linha é a rota mais curta para atacar e, ao mesmo tempo, a linha mais vulnerável que você deve proteger. Toda a estratégia do Wing Chun se organiza em torno dessa linha. Se você domina o centro, você domina a luta. Essa simplicidade é o que faz o sistema tão devastador. Outro pilar é o conceito de economia de movimento. Em vez de golpes amplos e demorados, o Wing Chun privilegia trajetórias curtas e precisas. Aqui, velocidade não é só questão de treino, é filosofia. O praticante aprende que não existe espaço para desperdício. O soco reto, chamado de Lin Wan Quen, punho em corrente, exemplifica isso. Uma enxurrada de socos rápidos, em linha reta, que não apenas atacam, mas também forçam o adversário a recuar, sufocado pela pressão constante. Mas o que talvez torne o Wing Chun mais fascinante é a ideia de sensibilidade. A prática conhecida como Chi Sao, os braços grudados, é a alma do estilo. Nessa técnica, dois praticantes mantêm os braços em contato constante, treinando a percepção das intenções do oponente. É quase como uma conversa silenciosa, onde o toque revela a próxima ação. Esse exercício ensina a reagir de forma instintiva, sem depender apenas dos olhos. Afinal, em uma luta real, a visão pode falhar. O tato, não. A filosofia por trás do Wing Chun também dialoga com a vida cotidiana. Seu lema mais conhecido, atribuído a Ip Man, é: seja como a água, adaptável a qualquer recipiente, mas sempre capaz de penetrar a rocha. Essa mentalidade mostra que o estilo não é rígido, mas flexível. Não se trata de aplicar uma fórmula pronta, e sim de adaptar os princípios básicos a qualquer adversário, em qualquer circunstância. Outro elemento importante é o uso do corpo inteiro de forma coordenada. No Wing Chun, não existe força isolada. Ombros, quadris, pernas e braços trabalham em harmonia, criando potência sem necessidade de músculos gigantes. É por isso que essa arte marcial se tornou tão acessível. Homens, mulheres, jovens e idosos podem aprender e se defender com ela. Historicamente, essa ênfase na eficiência também reflete o contexto da época em que nasceu. O Wing Chun não foi criado para torneios ou exibições, mas sim para a sobrevivência, em tempos de perseguição e conflito. Seus praticantes precisavam de algo que funcionasse rapidamente contra inimigos armados e em maior número. Isso explica por que o estilo não tem floreios. Ele é cru, direto, implacável. Até mesmo as armas e ferramentas do Wing Chun seguem essa lógica. As famosas facas borboleta, Baat Jam Do, e o bastão longo, Luk Din Bung Gun, não eram armas de exibição, mas ferramentas reais de autodefesa e combate. E o lendário Muk Yanjong, o boneco de madeira, é o parceiro silencioso que ajuda a treinar precisão, alinhamento e reflexo sem nunca cansar. No centro de tudo isso está uma verdade. O Wing Chun não é apenas lutar contra o outro, mas contra si mesmo. É domar o medo, disciplinar a mente e aprender que a verdadeira vitória começa dentro. Vamos explorar a árvore genealógica do Wing Chun, desde seus primeiros discípulos até os grandes nomes que moldaram o estilo nos séculos XIX e XX, culminando no impacto de Ip Man e na explosão global graças a Bruce Lee. A árvore genealógica do Wing Chun. Mestres, linhagens e a explosão global. Quando falamos do Wing Chun, não estamos apenas mencionando uma arte marcial, mas uma árvore viva, com raízes profundas e galhos que se espalharam pelo mundo. Essa árvore começa com a lendária monja Ang Mui, considerada uma das 5 mestres sobreviventes da destruição do Templo Shaolin do Sul, no século XVII, durante a dinastia Qing. Ang Mui é retratada como uma figura revolucionária que simplificou os movimentos complexos do Shaolin e criou um sistema mais direto e adaptado para quem não possuía a força física de um monge guerreiro.
Ela teria transmitido esse conhecimento a uma jovem chamada Im Wing Chun, cujo nome daria origem ao estilo. Im Wing Chun usou a arte para se defender de um senhor local que tentava forçá-la a um casamento. Sua vitória mostrou ao povo que a técnica funcionava na prática, e essa história se tornou a semente de uma tradição. A partir daí, o Wing Chun foi passando de geração em geração. Leung Bok Chao, marido de Im Wing Chun. Depois, Leung Lan Kwai, seguido por Wong Warpo, um ator da ópera chinesa de Foshan. Wong Warpo se uniu a Leung Ye-tai, um barqueiro que manuseava o famoso bastão longo, e juntos integraram essas técnicas ao sistema. Mais tarde surge a figura de Leung Jan, 1826-1901, um dos grandes mestres do século XIX, conhecido como o Rei do Wing Chun. Leung Jan popularizou o estilo em Foshan, transformando-o em referência marcial. Entre seus alunos, destacou-se Chan Hua Shun, 1836-1906, apelidado de O Homem do Dinheiro, porque trabalhava em uma casa de câmbio. Chan Hua Shun, por sua vez, teria apenas 16 alunos oficiais. O último deles seria aquele que mudaria a história do Wing Chun para sempre, Ip Man, 1893-1972. Ip Man não apenas preservou o estilo, ele o trouxe para a modernidade. Após fugir para Hong Kong durante a Guerra Civil Chinesa, Ip Man começou a ensinar em academias locais, em um ambiente urbano e cosmopolita. Foi ali que o Wing Chun se transformou de uma tradição secreta, transmitida em pequenos círculos, em uma arte global. Ip Man adaptou métodos de ensino, sistematizou as formas e deu início a uma explosão cultural. Entre os discípulos de Ip Man estão nomes lendários. Leung Ting, que mais tarde fundou a International Wing Chun Association. Wong Chun Leung, considerado um dos lutadores mais práticos e testados em combates reais de rua. E claro, Bruce Lee, o aluno que levaria o Wing Chun para Hollywood e de lá para o mundo. Bruce Lee nunca completou o sistema, mas a base que aprendeu com Ip Man foi suficiente para moldar seu raciocínio. A partir dela, ele criou o Jeet Kune Do, filosofia que pregava o abandono do supérfluo e a busca pela eficiência máxima, princípios herdados diretamente do Wing Chun. Essa genealogia mostra que o estilo não é estático. Ele foi se transformando conforme viajou, absorvendo influências e, ao mesmo tempo, mantendo sua essência. Hoje, existem diversas linhagens e ramificações: Wing Chun, Wing Chun, Wing Chun, cada uma preservando à sua maneira os ensinamentos originais. O mais impressionante é que todas essas ramificações levam, de uma forma ou de outra, ao mesmo tronco: Mui, Im Wing Chun e Ip Man. Essa continuidade é o que dá ao estilo não apenas força técnica, mas também peso histórico. Agora vamos mergulhar no impacto que Ip Man e Bruce Lee tiveram na popularização do Wing Chun no Ocidente, explorando datas, filmes e momentos-chave que transformaram essa arte em um fenômeno global. Ip Man, Bruce Lee e a popularização do Wing Chun no Ocidente. No ano de 1949, após a vitória dos comunistas na Guerra Civil Chinesa, Ip Man se refugiou em Hong Kong. Foi nesse ambiente urbano, marcado por pobreza, imigração em massa e um forte espírito de sobrevivência, que o Wing Chun encontrou o terreno perfeito para florescer. Até então, essa arte era mantida em pequenos círculos familiares e nunca tinha sido amplamente divulgada. Ip Man mudou esse paradigma ao abrir uma escola e ensinar jovens estudantes de diferentes classes sociais. Seu método era revolucionário porque trazia simplicidade, eficácia e um treinamento que podia ser adaptado para corpos diferentes, sem depender de força bruta. Os alunos eram submetidos ao famoso Chi Sao, mãos pegajosas, um exercício de sensibilidade tátil que permitia reagir automaticamente a ataques. Essa metodologia, somada à filosofia prática do Wing Chun, chamou a atenção de um jovem chamado Lee Jun-fan, mais conhecido como Bruce Lee. Bruce Lee começou a treinar com Ip Man em 1954, aos 13 anos de idade, e permaneceu na escola até os 18. Uma curiosidade que poucos sabem: Bruce Lee começou a treinar devido às muitas brigas de gangues e, em ocasião, Bruce Lee apanhou na rua.
Então seu pai levou Bruce Lee até o grão-mestre Ip Man para poder se defender de gangues e brigas na rua e na escola. Apesar de não ter completado todas as formas do Wing Chun, Lee absorveu a essência: ataque direto, eficiência, economia de movimento. Mais tarde, quando se mudou para os Estados Unidos, ele fundiu esses princípios com outros estilos e criou o Jeet Kune Do, que ele chamava de o estilo sem estilo. Nos anos 70, com o sucesso explosivo dos filmes de Bruce Lee como The Big Boss, 1971, Fist of Fury, 1972 e principalmente Enter the Dragon, 1973, o mundo inteiro conheceu, ainda que indiretamente, os fundamentos do Wing Chun. Bruce Lee se tornou um ícone global, e junto com sua imagem, a semente do Wing Chun se espalhou para o Ocidente. Após sua morte precoce em 1973, os alunos diretos de Ip Man, como Leung Ting, Wong Chun Leung e Mo Yat, continuaram a expandir o estilo. Escolas surgiram na Europa, América e Oceania. O Wing Chun deixou de ser apenas uma arte chinesa e passou a ser reconhecida como uma das artes marciais mais influentes do século XX. As ramificações do Wing Chun pelo mundo. Com a explosão cultural trazida por Bruce Lee e seus sucessores, o Wing Chun passou a ter diferentes linhagens, cada uma com uma forma própria de interpretar os ensinamentos de Ip Man. O estilo passou a ser escrito e ensinado de diversas formas: Wing Chun, Wing Tsun, Wing Tsun, Wing Tsun, entre outras variações. Por exemplo, Leung Ting fundou a International Wing Tsun Association, com sede em Hong Kong, mas rapidamente expandiu pela Europa, principalmente na Alemanha, onde o Wing Tsun se tornou extremamente popular. Já Wong Chun Leung, que treinava praticantes em combates reais de rua, desenvolveu uma abordagem prática que influenciou até mesmo Bruce Lee em seus testes de luta. Nos Estados Unidos, o discípulo Mo Yat abriu escolas em Nova York e foi responsável por formar centenas de instrutores que espalharam o estilo pela América. Ao mesmo tempo, outras linhagens surgiam em Londres, Austrália e até mesmo no Brasil, onde o Wing Chun se consolidou em academias de grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Cada ramificação buscava manter a tradição, mas também adaptava o estilo às demandas culturais e sociais de seu público. Isso deu ao Wing Chun um caráter dinâmico, ao mesmo tempo preservando raízes e inovando na forma de ensinar. O Wing Chun nos dias atuais, entre a tradição e a modernidade. Hoje, o Wing Chun é praticado em mais de 70 países e reconhecido como uma das artes marciais mais difundidas do planeta. Mas sua trajetória atual é marcada por um desafio constante: como preservar a tradição ao mesmo tempo em que se adapta ao mundo moderno. Em muitas academias, o Wing Chun é ensinado como uma arte de defesa pessoal. Seus movimentos curtos e diretos são ideais para situações urbanas, onde o espaço é limitado e a rapidez faz toda a diferença. Esse enfoque o tornou muito popular entre civis que buscam autodefesa prática, incluindo mulheres e jovens. Por outro lado, a era digital trouxe novas oportunidades. Hoje, o Wing Chun está presente em filmes, séries, videogames e plataformas de streaming. A franquia Ip Man 2008-2019, estrelada por Donnie Yen, reacendeu o interesse global pelo estilo e apresentou sua história a uma nova geração. Esses filmes não apenas homenagearam a trajetória de Ip Man, mas também reforçaram a conexão entre tradição e cinema moderno. No entanto, ainda há debates intensos dentro da comunidade marcial. Alguns defendem a preservação pura e fiel do sistema ensinado por Ip Man. Outros acreditam que o Wing Chun precisa se modernizar, sendo testado em competições de MMA e adaptado às realidades do combate contemporâneo. Essa tensão entre tradição e evolução mantém o estilo vivo e em constante discussão. O futuro do Wing Chun. Para onde vamos? Olhando para frente, o futuro do Wing Chun parece promissor, mas também repleto de desafios. Em um mundo onde artes como o MMA e o jiu-jitsu brasileiro dominam as arenas de combate, o Wing Chun precisa reafirmar sua relevância. Muitos mestres acreditam que o caminho está na integração,
manter as raízes filosóficas e históricas do estilo, mas ao mesmo tempo provar sua eficácia em contextos reais. Já outros defendem que o Wing Chun deve preservar sua essência tradicional, servindo como uma ponte cultural que conecta o passado ao presente. O certo é que o Wing Chun continua a atrair milhares de praticantes em busca não apenas de defesa pessoal, mas de disciplina, autoconhecimento e equilíbrio. Afinal, como dizia o próprio Bruce Lee, inspirado pelo Wing Chun, absorva o que é útil, descarte o que não é, adicione o que é unicamente seu. Wing Chun, a arte que nunca morre. Wing Chun nasceu em tempos de perseguição, floresceu em segredo e sobreviveu graças a mestres que acreditaram em sua força. Foi passado de uma monja a uma jovem, atravessou dinastias, guerras e fronteiras. Hoje, pulsa nas academias, nas telas de cinema e no coração de quem busca mais do que lutar. Busca compreender o caminho do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Essa é a grandeza do Wing Chun. Não importa se você é jovem ou velho, homem ou mulher, forte ou frágil. Essa arte foi feita para todos. E sua história prova que não é apenas uma técnica de combate. É um legado vivo. E assim, do passado lendário até os dias de hoje, o Wing Chun segue firme como símbolo de resiliência e transformação. Uma arte criada por uma mulher, lapidada por mestres e imortalizada por Bruce Lee. Aqui termina esse capítulo da nossa jornada pelas artes marciais. Mas a aventura continua porque o mundo está cheio de estilos, histórias e lendas esperando para serem revelados. E se por acaso você ainda não nos segue, dificilmente nos veremos outra vez. Mas, se já nos acompanha, saiba que aqui você vai descobrir todas as artes marciais já ensinadas pelo mundo, o surgimento de cada uma delas e suas origens. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo. E agora fica a pergunta: qual arte marcial gostaria de desvendar? Pode ser o clássico jiu-jitsu brasileiro, ou algo quase secreto como Casey, que poucos conhecem fora da tela do Batman. Escreva no comentário a sua escolha, porque talvez o próximo vídeo revele segredos que poucos imaginam. Até a próxima jornada.